Graça e paz, todos estão bem? E chegamos aqui em mais um momento daqueles. Esse é de tirar o fôlego, hein? Porque hoje, na nossa série sobre Mateus, estaremos aqui, o Evangelho de Mateus, estaremos aqui tratando daquele capítulo, hein? Exatamente. Finalmente chegamos nele. Aquele capítulo escatológico que fala dos fins dos tempos. Uma pequena prévia de Apocalipse, nós poderíamos dizer, né? Então, que você se sinta à vontade. Nós estamos aqui falando entre nós e o que nós mais queremos é compartilhar a palavra de Deus, é fazer com que eu e você possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aqui sempre tendo contribuições de pessoas queridas, pastores, amigos, líderes de igrejas diversas. O FEM é um projeto interdenominacional e que visa apenas compartilhar essa palavra, anunciar essa palavra, né? E quebrando todas aquelas barreiras denominacionais que nos impedem muitas vezes de ter aquela comunhão uns com os outros, que nos impedem às vezes de cumprimentarmos uns aos outros, que nos impedem às vezes de visitarmos a casa uns dos outros como corpo de Cristo. Ah, irmãos, isso não é de Deus não. O que é de Deus é um corpo unido, até porque o corpo dividido, ele não vai para lugar algum. E nós somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo, para ter êxito, ele precisa estar unido, coeso, andando na mesma direção. Qual o nosso propósito como corpo de Cristo? Se não anunciar o reino daquele que virá nos buscar. Porque bem verdade irmãos, ele não vem buscar as placas das nossas igrejas, não. Não. Ele não vem buscar os usos e costumes que nós temos também, não. Ele vem buscar aquele verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Ele vem buscar uma igreja, uma noiva santa, para morar com ele. Uma noiva preparada. Então, irmãos, que eu e você possamos ser essa noiva. E hoje nós vamos trazer aqui o Mateus capítulo 24. Exatamente! Finalmente chegamos. E o meu coração fica cheio de alegria. Sabe por quê? Porque esse capítulo é temido por muita gente, assim como Apocalipse é. Simplesmente por Deus trazer fatos, o próprio Senhor Jesus. Já estou aqui com a minha espada em mãos, tá aqui a Bíblia, e está aberto no capítulo 24 de Mateus. E nós vamos aprender ricas lições. O próprio Jesus aqui no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, falando do sinal do fim dos tempos, quando ele fala que o templo será derrubado e não sobrará pedra sobre pedra, quando ele fala que a vinda do Filho do Homem, e tanta coisa interessante vai acontecer aqui. E você não pode perder um momento disso aqui, tá bom? Então, se você tiver com a tua Bíblia aí, esquece o medo. Esquece o medo, meu irmão. Busque a Deus, busque conhecer. Porque o conhecimento de Deus vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. O conhecimento de Deus. E esse conhecimento só pode vir através da leitura da palavra dele. Olha só, Mateus capítulo 24. Eu vou ler aqui para vocês apenas os subtítulos, as epígrafes. Vê só. O sermão profético, quando Jesus fala ali, né? Ele se retira para o Monte das Oliveiras e com seus discípulos, e ali ele começa a destrinchar coisas futuras. Ele fala, vede, do monte ele mostra aos discípulos, não sobrará pedra sobre pedra. Um pouquinho depois, os discípulos questionam Jesus sobre, Jesus, fala pra gente o que vai acontecer, quais os sinais dos fins dos tempos e da tua vinda. E ele começa ali então a destrinchar. O segundo tópico aqui do capítulo 24 fala assim, ó, a grande tribulação.
Como tem gente que tem medo disso, irmão, e tem medo mesmo porque a grande tribulação será terrível. E há várias teorias sobre essa grande tribulação. A igreja, eu quero que você responda aí nos comentários, se você puder. A igreja vai estar na terra durante a grande tribulação? Ou será que não? Ou será que só aqueles que, por algum motivo, não foram arrebatados enfrentarão a grande tribulação? É um questionamento válido, né? O nosso propósito nunca será divergir. Pelo contrário, o nosso propósito aqui no Falando Entre Nós é ouvir as opiniões e, através delas, entrar num consenso. Respeitamos todas as opiniões. Nunca divergir, mas sempre convergir. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele recomenda que nós falemos a mesma coisa, da mesma forma, que tenhamos o mesmo entendimento. Como é importante as opiniões serem diversas, mas no final elas convergirem para a glória de Deus. E aí, o terceiro fala assim, ó, a vinda do Filho do Homem. Eita Deus, essa vinda é temida demais por muitos. Mas como nós temos andado? Será que nós temos andado de conformidade a ponto de que, quando ele vier, ele nos levará para morar com ele na sua grande mansão? Será? Será? Exortação à vigilância. Exortação à vigilância. Será que nós estamos vigiando? Você sabe o dia e a hora em que ele virá? Pois é sobre isso, irmão. Por não saber que precisamos andar atentos e vigilantes, como se ele viesse amanhã, nos preparando desde já. Isso mesmo, a parábola dos dois servos. Pois é, se há dois ali, cuide, porque um será tomado e o outro deixado. É preciso que nós estejamos atentos, meu irmão. O tempo é urgente, o tempo é urgente e nós precisamos, de fato e de verdade, estar muito atentos ao que a palavra de Deus nos fala, ao que ela nos instrui. Isso é possível se você estudar, se você ler, se você for aos cultos de ensinamento da palavra da tua igreja, aos teus GFs, da tua célula, questionar, perguntar, querer crescer, tenha interesse por este livro. Como o Senhor disse a Jeremias, coma este livro, porque no início ele vai ser um pouquinho amargo, ele revela quem nós somos, ele revela os nossos erros, os nossos pecados, mas depois ele vai nos santificar, ele vai nos purificar, ele vai nos regenerar e ele vai ser doce como mel, vai nos trazer comunhão, vai nos trazer alinhamento com o nosso Deus, com o seu Santo Espírito, com o seu Filho amado. Então, que no nome de Jesus você possa meditar nesse capítulo. Eu não vou fazer mais comentários sobre ele, sabe por quê? Ah, meu irmão, peraí, deixa eu tomar água, tô com sede. Sabe por quê? Porque vai estar aqui conosco, a partir desse momento, tecendo aquele comentário sobre o capítulo 24 de Mateus, um comentário breve, mas muito sucinto, muito pertinente, aquele amigo, aquele querido, o meu amigo jornalista Stanley Jordan, que já é figurinha marcada aqui no Falando Entre Nós, e eu tenho muita alegria com essa parceria, porque ele sempre está disposto a fazer a vontade do Senhor. E qual é a vontade de Deus? Que nós falemos do seu amor, que nós anunciemos a sua palavra e o seu reino. E o Stanley Jordan, o meu amigo jornalista, ele está aí sempre de prontidão. Stanley Jordan, muito obrigado pela sua participação, e eu digo agora, fiquem atentos ao que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. É com você, Stanley Jordan, dá lugar, varão, é tua! Boa noite, Pai do Senhor Jesus para todos, Pai do Senhor Jesus para o meu amigo Josemar, que nos concede essa oportunidade de mais uma vez trazer um texto da Palavra do Senhor. E nessa ocasião nos foi ofertado a oportunidade de trazermos um texto que fica no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao 35, que fala acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e sobre os sinais que antecedem a sua vinda. Sem delongas, irmãos, quero rapidamente resumir aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. No versículo 1 do capítulo 24 de Mateus, a palavra de Deus ela nos diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Bem, meus irmãos, rapidamente nós podemos perceber que existem dois adventos aqui nesses versículos que nós vimos. Primeiro, que Jesus mostrou, os discípulos mostraram o templo, né, que Herodes havia reformado, de Salomão, um lindo templo, mas Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada. Porque na verdade Cristo queria trazer ali, ele estava fazendo menção, não ao final dos sinais do Filho do Homem, né, da vinda do Filho do Homem, mas sobre o que aconteceria 70 anos depois, que foi a derrubada do Império Romano, né, e do Templo de Jerusalém. Então, assim, quando os discípulos questionaram, nós podemos perceber que eles fizeram duas perguntas. Diz-nos quando serão essas coisas, que se tratava da derrubada daquele templo, e também de quando seria a vinda e quando seria o fim do mundo. Então, Jesus respondeu no versículo 4, que dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganaram a muitos. Então Cristo deu um salto, aí respondendo já os adventos finais da sua vinda, e na sequência ele diz que ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. A Bíblia ainda diz que muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros por multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. E no versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados irmãos, como eu tenho dito, que possamos, né, cada vez mais estar firmes no Senhor, né, fazer como o versículo 13 aqui, perseverar até o fim. Do versículo 15 em diante, a gente percebe que Jesus ele traz, né, quando fala que abominação quando virdes a desolação, que falou o profeta Daniel, versículo 15. Isso aí trata quando Jerusalém ele foi sitiado, né, foi cercado e o seu império destruído, 70 anos depois de Cristo. Então Cristo ele respondeu aos discípulos ali em duas partes, né, os adventos da sua vinda, né, e o fim do mundo, e também quando ele se revelou acerca da destruição do templo, né, que iria abaixo. A palavra de Deus também, meus amados irmãos, ele nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 10, que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da aflição que advém sobre todo o mundo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia ela diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Espero ter compartilhado um pouco desse texto com todos os irmãos, e que Deus ele possa fazer fluir dentro de nós, né, a sua palavra, porque o que nós mais vemos são o cumprimento de tudo isso, né? Chega a ser até cansativo da gente falar, porque reino contra reino, terremoto, né? Cristãos sendo perseguidos no Oriente Médio, na China, né? O amor das pessoas esfriando, aqui mesmo na Europa, os cristãos, a chama, né, ela não está tão forte, e isso é um sinal clássico, né, do cumprimento da palavra de Deus, assim como foram nos dias de Noé, né, em que Noé ficava ali, vai vir um dilúvio, entra na arca, a arca vai fechar, salva-te, salva a tua família, e todo mundo taxava Noé como louco. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aquele que relaxar, aquele que estiver cambaleando, aquele que estiver com as suas lamparinas pela metade, né, como as 10 virgens, tem que estar atentos, irmãos, a começar em mim, né, porque
vai ser assim, ó, num abrir e fechar de olhos. Que Deus ele nos guarde para esse grande dia. Que Deus ele tenha misericórdia de todos nós. Porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Deus ele tem um projeto muito lindo para a humanidade. Mas ele é fidedigno na sua palavra. Tudo o que ele fala tem que se cumprir. Deus ele não é homem para quem minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Nós estamos vendo aqui o cumprimento dos adventos da sua vinda. É o princípio das dores, né? São os sinais que antecedem o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, que Deus ele nos ajude. Que Deus ele nos fortaleça e faça firmar os nossos pés na sua presença. Amém? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. E esse foi mais um Falando Entre Nós. Hoje, Mateus capítulo 24, um capítulo escatológico que fala dos fins dos tempos, da grande tribulação, da volta de Jesus. E fica aqui o meu agradecimento. Mas antes, se você ainda não nos segue, se você não curte, não compartilha, não comenta, faz o favor, faz tudo isso aí, compartilha para que você puder. Fala para todo mundo que tem uma página incrível que fala apenas da palavra de Deus e nada a mais. Então, mais uma vez o meu agradecimento a você que sempre está conosco e a você, meu querido amigo Stanley Jordan, jornalista que deu a sua contribuição para o anúncio do Reino de Deus através aqui do FEM, Falando Entre Nós, no YouTube, no Instagram. No Instagram, @Falando Entre Nós com 2 S no final. E no YouTube, FEM maiúsculo, FEN e depois Falando Entre Nós. Você acha rapidinho, se inscreve lá e curte, assiste tudo que tá lá, compartilha. Eu sei que Deus vai, de alguma forma, falar ao teu coração. E talvez você conheça alguém que precisa ouvir algo que está lá também. Então, que Deus nos abençoe, beijo no coração e até semana que vem. Tchau!